Muito bom. Vamos lá, seguindo em frente, sou de Masechet Sukkah, a gente está no Daf Yud Amud Aleph. Fala para a gente a Mishnah. פירס עליה שדים מפני החמה או תחתיה מפני הנשר, או שפירס על גבי הכינוף, פסולה, אבל פורס על גבי נקליטי המיטה. Fala pra gente a Mishnah. O que acontece? A pessoa montou a sucá dele como se deve, tudo certinho, seguiu todas as diretrizes da Halakha, e aí ele colocou um pano em cima da sucá por causa do sol, mipnei hamá, ou ele colocou um sadim embaixo dos har por causa das plantinhas que ficam caindo, ou, por exemplo, ele colocou a cama dele lá dentro da sucá, e tinham dois tipos de cama antigamente, para colocar a cobertura em cima dela. Tinham camas que tinham 4 estacas nas 4 pontas da cama, e aí a pessoa colocou um pano por cima disso, tipo aquele negócio para evitar mosquito, algo do tipo, ele colocou um pano em cima desses 4. Nessas 3 situações, em cima dos har por causa do sol, embaixo dos har para não cair plantinhas, ou em volta da cama dessa forma, tá passul, tá inválido, ele não cumpriu a medida de sucá, porque a sucá ele não está nos har, tem em cima dos har um teto, tem em cima de uns har um pano, então está inválido. Por isso, eu acabei na klitei amitá. Mas, se ele tiver na cama dele, o que é chamado na klitei amitá, em vez de ter 4 estacas nas 4 pontas da cama, tem somente duas, uma na frente, no meio, e uma no pé, no meio, e uma na cabeça, no meio. E aí, quando ele coloca um pano, o pano fica formando um triângulo sem um teto em cima, ou seja, é como se fosse uma cabana, aí não tem problema. Isso daqui não é considerado que ele está em uma casinha dentro da sucá, por exemplo, já que não tem teto. Fala para a gente, Agmará, Amarav Hizda, Loshanu Elanesher. Fala, Rav Hizda, isso que é proibido colocar um pano embaixo dos har, por exemplo, e alguém que colocou um pano embaixo dos har não cumpriu a mitzvah, é só se ele colocou para evitar com que as plantas caiam na comida, caiam na mesa, caiam embaixo, certo? Então, esse pano está protegendo ele do que está acima. A valenauta cheirar. Mas se a pessoa quiser colocar um pano em cima da cabeça dele, embaixo dos har, como enfeite, não com a intenção de evitar com que as plantinhas caiam, simplesmente com a intenção de enfeitar açúcar, tá kasher. Porque, embora agora ele está embaixo do pano, mas esse pano não está lá como teto, não está lá como proteção, ele está lá como enfeite. Então, esse pano não invalida açúcar. Então, se a pessoa colocou como proteção para evitar com que as plantinhas caem, invalida. Se ele colocou como enfeite, não. Fagmará, pshita, Fagmará, é óbvio, Rav Hizda não precisa nem falar isso. A Mishnah foi dita que se eu coloquei um pano para evitar que as plantinhas caiam, está passul. Posso concluir sozinho que se a minha intenção é outra, a minha intenção é enfeitar açúcar. Tá, kasher, porque Rav Hizda teve que falar o que ele falar. Porque ele teve que falar o que ele falou. Fala, mal de tema que eu poderia pensar, o Adin da Filanautar, eu poderia pensar que mesmo que a intenção da pessoa é só embelezar açúcar é proibido, vai decatar, isso que foi dito na Mishnah, para evitar com que as plantinhas caiam, é porque geralmente esse é o normal, é para isso que as pessoas colocam o pano. Todo mundo que coloca o pano, na maioria, se coloca o pano para evitar com que as plantinhas caiam. Mas a verdade é que não faz diferença se colocou um pano para evitar plantinhas que caiam, se colocou um pano de enfeite, talvez os dois são proibidos. Eu poderia estudar a minha Mishnah entendendo que os dois são proibidos, isso que foi dito para evitar com que caiam plantas, não é para eu concluir daqui que se a minha intenção for outra é permitido. Kamash Melan, vem Rav Hizda ensina a gente que não. Vem Rav Hizda ensina a gente que realmente a proibição é somente se eu coloquei o pano como algum tipo de proteção para não cair plantas. Mas se a minha intenção é só embelezar, não tem problema. Leia uma mensagem, vamos trazer uma braita e talvez ela apoie o que Rav Hizda falou. Na braita está escrito o seguinte: se se eu fiz os har como se deve, veitra, e eu enfeitei, bekramim, com vários tipos de enfeites que eu fui colocando na açúcar, kramim, dinima metsuyarim, panos, tapetes coloridos, etc. Vetalaba egozim, e eu pendurei na minha açúcar, egozim, shkedim, farsekim, rimonim, pracheanavim, certo? Vários tipos de frutas. Eu pendurei ali na açúcar, nozes para ficar bonitinha, ou alguma coisa do tipo, vetarotil shibolim, ou feixes de trigo, feixes de cevada, algo do tipo, yenot, shmanim, muslatot, eu pendurei vinho, pendurei óleo, certo? Era o que eles usavam de enfeite ou farinha. Asur leistapek mem, eu não posso usar essas coisas no Yom Tov.
essas frutas, esse vinho, esse óleo que foi colocado de enfeite, ele recebe a kedushá da Sukkah, não posso usar eles no Yom Tov, ad motzi Yom Tov acharon shel Chag, até o último dia de Sukkot. Durante Sukkot eu não posso usar isso, até o último dia de Sukkot. Vem mitna aleem, porém se eu condicionei, eu falei, não, eu vou colocar isso, mas com a condição de que eles não recebam kedushá, a kolefit não, o Tanai funciona, a condição funciona, certo? Então se eu coloquei enfeite e condicionei que esse enfeite não vai receber a Kedushá, tá beseder. De qualquer jeito, a gente vê que eu posso enfeitar a minha açúcar com tecidos, com panos. Então, daqui é uma prova. Isso daqui é a prova que a Rav falou, que eu posso colocar um pano de enfeite embaixo dos rach. Fala, Dilma Minatzad. Fala, talvez não. Talvez isso que foi colocado na Braita, que panos podem ser colocados de enfeite, é do lado, é na parede, não está escrito na Braita exatamente em cima da pessoa. Então dá para entender a Braita de outra forma. Certo? Então não dá para concluir da Braita exatamente como Rav Hizda. Itmar, foi dito, Noyei Sukkah, os enfeites da Sukkah. Se eu tenho uma Sukkah e eu tenho um enfeite, certo? Eu tenho um enfeite na minha Sukkah, certo? Eu tenho enfeites que as pessoas colocam na Sukkah pendurados no teto. Enematim Sukkah, não diminuem a Sukkah. Ou seja, quando eu tenho uma Sukkah do tamanho específico dela, seja na altura, seja dos lados, certo? A priori, de acordo com a primeira opinião, se eu coloquei enfeites em cima da açúcar, ela ficou baixinha. Se eu coloquei enfeites dos lados e a açúcar ficou muito apertadinha, o enfeite não diminui o tamanho da açúcar de acordo com a halakha. A Maravashi, minatzad mimatin. Ravashi fala que não, que se for dos lados, se eu tenho uma açúcar de 7 por 7 tefachim, que é o mínimo, e eu coloquei mais um pano, mais 2 panos de enfeite, fiquei com menos espaço, a açúcar está inválida. Ou seja, Ravashi fala que com relação à largura e o comprimento, a área da açúcar, eu preciso ter uma área utilizável. Se eu tenho enfeites, isso diminui o meu tamanho. Minyamin Avdei de Ravashi, conta que certa vez um cara chamado Manimin. Ele era escravo de Ravashi. Itmishalei ketunta bemaya, a roupa dele estava encharcada, ficou molhada. Veastechaya metalteta, a metalelta. E ele colocou em cima da açúcar, ele tinha uma roupa que estava molhada. Ele queria secar, ele colocou em cima da açúcar para secar. Agora, roupa é algo que recebe tumá, é algo que pode se purificar e, consequentemente, não serve de schar, certo? Mas ele colocou lá para secar, não colocou lá como schar. Amalei Ravashi falou para ele, Ravashi, dá-lhe, tira de lá. Delo livro Kamesach Rebedavara Mekebel Tumá. Ravashi falou, tira isso lá de cima para ninguém achar que a gente está usando de schar roupas. E roupas recebem tumá e não servem de schar. Então, para ninguém se confundir e achar que a gente está usando de algo que Mekabel Tumá, tira isso de lá para não gerar essa confusão. Pergunta a Gmará, pergunta a Gmará, mas espera aí, todo mundo vê que está molhado, todo mundo vê que está lá pingando, e com certeza não está como schach, ninguém coloca um schach molhado de schach para pingar dentro da açúcar. Com certeza isso daqui está lá para secar, então porque Ravashi mandou tirar, responde a Gmará, Ravashi falou, não, eu mandei tirar quando secar, enquanto está molhado e visivelmente está lá para secar, não tem problema. O que eu te falei para tirar, eu te falei para tirar quando realmente tiver seco, porque as pessoas podem confundir. Ponto. Itmar, outro tema. Noye sukam flagim mimeina arba'a. Se eu tenho enfeites na suká, igual aquelas correntes que se colocam para enfeitar a suká, o que acontece? Eu prendi a corrente de um lado da suká, prendi a outra do outro lado, e aí ela ficou como chama? Ela não fica reto lá em cima, ela fica meio caída, e em uma das partes dela, talvez na parte mais caída, tinham 4 tfachim entre a corrente e os har. Será que eu posso sentar embaixo ou não? Será que quando eu sento embaixo do enfeite é considerado que eu estou embaixo do enfeite e não embaixo dos har ou não? Então, se o enfeite está preso nos har, está lá próximo a ele, junto a ele, não tem problema. Ele é anulado pelos har, ele é anulado ante os har, então não posso sentar lá sem problema nenhum. A pergunta é se eles são muflagim mein arba, se esses enfeites estão a mais de 4 tfachim de distância dos har, e aí ele não dá para levater, não dá para anular eles perante os har. Então posso ou não posso? Rav Nachman ksherá, Rav Hizda Ravuna amrei psulá. Rav Nachman fala continua sendo ksherá, continua estando anulado perante os har,
pode sentar embaixo. Rav Hizda e Rav Baravuna discordam, eles falam que não, isso invalida a minha sukkah, eu não posso sentar embaixo disso, e se eu tiver um monte de enfeites abaixo de 4 tfachim, isso pode possivelmente estar anulando a minha sukkah. O que a gente falou de enfeites em cima, colocar um tecido em cima de enfeite, é só se ele é muito próximo ao sar. Mas se ele está distante do sar, talvez é proibido. Certo? Aqui a discussão, Rav Nachman e Rav Hizda, Rav Nachman de um lado falou que mesmo que está distante 4 tfachim é kasher, e Rav Hizda e Rav Baravuna falam não, 4 tfachim é pasul. Conta Gmará que certa vez Rav Hizda e Rav Baravuna iklo lebei reish galuta. Certa vez Rav Hizda e Rav Baravuna, eles estavam visitando Reish Galuta. Reish Galuta é o líder da comunidade. Ignihu Rav Nachman besukkah shenoyeh muflagim mimena arbat tfachim. Rav Nachman, que era o rabino do Reish Galuta, tudo que acontecia na casa do Reish Galuta, do presidente da comunidade, acontecia de acordo com a opinião de Rav Nachman. Rav Nachman colocou Rav Hizda e Rav Baravuna para sentar numa sukkah que os enfeites estavam a mais de 4 tfachim do schach, que de acordo com a opinião deles, a sukkah está inválida, de acordo com Rav Nachman, a sukkah está kshirá. Ashtiku velom lulei velomida, e não falaram nada, sentaram lá na sukkah, comeram sem problema nenhum. Amar Leu falou Rav Nachman para ele, Izadur beu Rabbanan Mishmatayu, perguntou Rav Nachman para Rav Hizda e Rav Baravuna, será que vocês mudaram de ideia? Vocês voltaram atrás? Vocês estão sentados aí comendo, a priori vocês mudaram de ideia, vocês concordam comigo agora que essa mitzvah, que essa sukkah está kshirá? Amrulei, falaram Rav Hizda e Rav Baravuna para Rav Nachman, Anan shluchei mitzvah anan pturim na sukkah. Falam, não, a gente está vindo encontrar com o Reish Galuta para alguma necessidade, a gente tem uma mitzvah também de encontrar o presidente, etc. É o presidente de todo o povo judeu que está na Galut, então a gente está cumprindo uma mitzvah. E a gente tem uma regra que shluchei mitzvah pturim minassuká. Alguém que ele está a caminho de cumprir uma mitzvah, ou cumprindo uma mitzvah, ele está isento da mitzvah de sukkah. Então isso que a gente sentou aqui, não é porque a gente acha que a sukkah está kshirá, não, a sukkah está psulá, porque os enfeites estão abaixo de 4 tfachim. A gente só está simplesmente sentando aqui porque a gente não tem mitzvah de sentar na sukkah nesse momento. Estamos isentos da mitzvah de sukkah, por isso a gente sentou. Amaravuna Amar Shmuel, Amaravilda Amar Shmuel, Faravilda em nome de Shmuel, mutar lishon bekilá basukah. Afalpi sheyesh lagag. Veu sheina gvoa 10 tfachim. Quilá, o que é quilá? Quilá é essas camas que tem tipo protetor de mosquito, que tem esse protetor de mosquito em volta. Faravilda em nome de Shmuel, eu posso dormir dentro de uma dessas na sukkah? Mesmo que ela tenha um gag, ou seja, mesmo que ela não seja triangular, que ela tenha um teto em cima, e a priori isso significaria que eu estou dentro de uma casinha dentro da sukkah, não tem problema, com uma condição, ele trouxe aqui, com a condição de que entre a cama e esse tecido, esse pano, não tenha 10 tfachim. Se tem menos que 10 tfachim, posso deitar embaixo disso e estar coberto dentro da sukkah, ou cumprir a mitzvah de sukkah, é tipo embaixo do cobertor, por exemplo, não tem problema se cobrir, ficar embaixo do cobertor na sukkah, mesmo que a priori agora eu estou com uma outra cobertura, menos que 10 tfachim não é considerado uma cabana dentro da sukkah, e sim um cobertor dentro da sukkah. Vamos dividir dessa forma. Tashma, pergunta agora, vamos ver. Vamos procurar na Braita algo parecido. Está escrito na Braita o seguinte: Ayashen bakilá basukah lo etzad dechovato. Está escrito na Braita, explicitamente, que alguém que dorme numa quilá é essa cama com o protetor em cima, na sukkah, não cumpriu a mitzvah, porque ele está em uma cabana dentro da sukkah. Ou seja, a quilá invalida e faz com que a pessoa que está dentro dela não seja considerada como se estivesse dormindo dentro da sukkah. Responde Agmará, mas que não chegou a será. Aqui está se tratando que tem 10 fahim, tem altura de 10 fahim. Shmuel permitiu quando não tem altura de 10 fahim. Aqui talvez tem, por isso é proibido. Meiti veio perguntar Agmará, e a gente pergunta Agmará, está escrito na Mishnah lá para frente que alguém que dorme embaixo da cama. Por exemplo, certo? Tem uma bicama, alguém está dormindo embaixo da cama na sukkah, não cumpriu a mitzvah de sukkah, porque ele está com uma proteção em cima dele, então ele não está dentro da sukkah, é considerado como se ele não estivesse dormindo na sukkah. E aqui lá também, qual a diferença entre embaixo da cama ou embaixo desse pano? Responde Agmará, não, Shmuel já explicou lá que está se tratando de uma cama que tem 10 tfachim, por isso é proibido. Então, deitar embaixo de uma cama que tem 10 tfachim é proibido, porque é considerado como se eu estivesse numa cabana dentro da sukkah, mas eu não estou dormindo na sukkah propriamente dito. Mas se for menos que 10 tfachim, é permitido. Tashma, outra fonte, que é a nossa Mishnah,
Oxe Pires al Gabei Kinofot Psula. A nossa Mishnah falou que se eu tenho a minha cama, tenho uma cama que tem 4 estacas em volta, e eu coloco um pano em cima e durmo lá dentro, é proibido, certo? Kinofot é quando tem as 4 estacas, então eu tenho um teto, não é triangular, eu tenho um teto, e a nossa Mishnah falou que foi proibido. Então, pergunta para Shmuel. Shmuel falou que pode dormir numa quilá. Esses quinofotes, essas estacas com o pano em cima, é como se fosse uma quilá. A gente vê na Mishnah que não pode. Responde a Gemara, Tanami de Gvei Sará. Fala, mas não, a Mishnah também está tratando de quinofote, que essas estacas elas têm 10 fahim, por isso a cobertura está acima de 10 fahim da cama, por isso é proibido. Shmuel falou menos que 10 fahim, é permitido, porque é como se fosse o cobertor. A Mishnah falou de algo que tem mais que 10 fahim, por isso é proibido. Pergunta Gmará, será que dá para explicar que a Mishnah está se tratando realmente de algo que tem mais que 10 fahim? Velokataniach, a priori não está escrito assim. Não é essa a conclusão da nossa Mishnah. Por quê? Detalhe, está ensinando a Braita o seguinte, Naklitim shnaim, vekinofot arba. Naklitim é quando eu tenho 2 estacas, uma no pé da cama e uma na cabeça, no meio. E naklitim e kinofot é quando eu tenho 4 estacas, uma em cada ponta. Fala Braita, pireza gabei kinofot psulá, gabei naklitim pshirá. Se eu coloquei um pano em cima dos quinofot, as 4 estacas, e dormi embaixo, não cumpri a mitzvah de sukkah. Agora, se eu coloquei um pano em cima dos naklitin, que são 2 estacas, uma no pé da cama e uma na cabeça da cama, e ficou triangular, tá kasher, eu posso dormir dentro disso na sukkah. O bilvad naklitin, voim na mitah será. Porém, fala Braita, que isso que quando eu tenho 2 estacas é permitido dormir dessa forma, é só quando não tem 10 fahim. Mas quando tem 10 fahim é proibido, mesmo quando são só 2. Agora, se com relação a Naklitim, quando são 2, tem diferença, que menos que 10 fahim pode, mais que 10 fahim não pode, Michal, posso concluir daqui, de Kinofot, é proibido. Eu posso entender que Kinofot, que quando tem 4 estacas, mesmo que não tenha 10 fahim, é proibido. Se na Klitin é proibido acima de 10 fahim, mas menos que 10 fahim é permitido, ou seja, quando eu tenho 2 estacas, uma no pé e uma na cabeça da cama, que fica triangular, é permitido quando tem menos que 10 fahim, mas mais que 10 fahim é proibido. Quando a Braita disse que se eu coloquei um pano em cima de Kinofot, tá proibido. Em cima de Naklitim está permitido. Qual Naklitim está se tratando? Naklitim com menos que 10 fahim. Então, Kinofot, que são 4 estacas, também está se tratando que é menos que 10 fahim. Por isso eles são comparados. Kinofot é proibido, Naklitim é permitido. Então a gente vê que Kinofot, que quando tem 4 estacas, é proibido, mesmo que tenha menos que 10 fahim. Pergunta para Shmuel. Shmuel falou que dormir naquilo que tem teto é permitido se é menos que 10 fahim, porque é como se fosse um cobertor. Aqui a gente vê que Kinofot, que são 4 estacas em volta, mesmo que tem menos que 10 fahim, já que tem um teto, é proibido. Como Shmuel vai explicar. Responde Agmará, Shane Kinofot de Kviei. Fala, não, Kinofot, essas 4 estacas, elas são firmes em torno da sukkah. O que Shmuel falou de aquilo aparentemente, ela era algo meio, não muito fixo, não muito firme. Era algo meio bamba, meio solto. Lá Shmuel falou que se não tem 10 fahim é permitido, mas Kinofot, que eles são mais duros, essas estacas, elas são mais fortes, mais firmes, aí é proibido. Verei sukkah gabei sukkah de kvia, ve'amar Shmuel que echirá kach psulá. Pergunta a Gemara, mas espera aí. Se você está falando que se a estrutura é forte, é proibido mesmo que tem menos que 10 fahim, certo? A gente falou que Kinofot são muito fortes, eles são firmes. Então, mesmo que tem menos que 10 fahim de altura, é proibido. Que lá é mais leve, não é tão forte, não é tão firme. Então, só se tiver 10 fahim é proibido. A gente vê, então, de acordo com o Shmuel, se for algo muito firme, mesmo que tem menos que 10 fahim é proibido, mas então, por que quando a gente estava discutindo uma sukkah em cima da outra, se eu construir 2 sukkot, uma sukkah de 2 andares, Shmuel falou que a sukkah de baixo só está inválida se a sukkah de cima tiver 10 tfahim. Então a gente vê mesmo quando eu construí uma sukkah em cima da outra, que a sukkah de cima com certeza ela é firme. É tão firme quanto esses quinofotes, essas estacas em volta da cama.
E mesmo assim, Shmuel falou que só invalida quando eu tiver 10 tefachim. Então, por que com relação à cama que tem as estacas em volta e o pano em cima, Shmuel falou que mesmo que tem menos que 10 tefachim é inválido porque é algo firme, mas uma sucá embaixo da outra, a sucá de baixo só está inválida se a de cima tiver 10 tefachim. Por que ela precisa de 10 tefachim? A areia a priori é tão firme, pelo menos tão firme quanto o quinofot, deveria ser proibido, mesmo que é mais baixo. Responde Agmará, Amre, falaram a diferença é o seguinte: Atam delemipsila suka beasará, achadeles maioela, batir measará na minha veoela. Fala Agmará o seguinte: a diferença é a seguinte, a diferença é que lá a gente quer invalidar uma sucá embaixo da outra, porque a de cima é considerada como se fosse uma sucá, como se fosse uma construção. Para ser chamada de sucá, tem que ter pelo menos 10 fahim. Uma sucá, o motivo da invalidez é diferente. Quando eu estou falando de uma sucá em cima da outra, a sucá de baixo só está inválida se eu tiver uma sucá em cima. E para ser chamada de sucá, tem que ter 10 fahim. Então, para invalidar uma sucá embaixo da outra, tem que ser que a de cima tenha pelo menos 10 fahim, porque senão ela não tem um nome de sucá. Mas com relação a kinofot, com relação a esse tecido, esse pano em volta da cama, eu invalido dormir dentro dele, dentro da sucá, quando ele tem o nome de oel, quando ele tem o nome de tenda. Se isso daqui é uma mini tenda e eu estou dormindo numa tenda dentro da sucá, eu não cumpri a mitzvah de sucá. Para ser chamado de tenda, não precisa ter 10 fahim, precisa ter um teto e ser firme. Não precisa de 10 fahim. Então, se for assim, no nosso caso, é proibido. Certo? No caso dos kinofot é proibido, mesmo que não tenha 10 tefachim. Deixa eu só ver até onde vai a próxima sugiá. Vamos mais um pouquinho. Desculpa, voltando lá para baixo. Mais um pouquinho. Vamos lá. Amarav Tachlifa Baravim e Amar Shmuel. Falou Rav Tachlifa Baravim em nome de Shmuel. Ayashen Bakila Arum, alguém que está numa quilá, certo? Quilá é essa cama que a gente falou, que quando ela tem menos que 10 fahim, é permitido dormir nela, porque é como se fosse o cobertor. Alguém que está dormindo nessa quilá sem roupa, e ele quer fazer agora Kriyat Shema, e não pode fazer Kriyat Shema sem roupa, o que ele faz? Motzir o shochutz lakilá, vekore Kriyat Shema. Ele tira a cabeça para fora do pano, esse pano anti-mosca, o pano para ficar bonitinho que tem em volta da cama, ele põe a cabeça para fora, e já que ele tem menos que 10 fahim naquilá, então é considerado como se o corpo dele tivesse coberto com um cobertor. Então põe a cabeça para fora e lê o Kriyat Shema. Meiti veio perguntar a Gmará, Yashin Bakilarum lo yotzirosho chutzlakila veikra Kriyat Shema. Pergunta a Gmará, olha, tem uma braita que diz o contrário, que diz que alguém que está dormindo nessa quilá, que é essa cama com cobertura, sem roupa, não adianta pôr a cabeça para fora da cobertura para ler o Kriyat Shema, diferente do que foi falado em nome de Shmuel. Responde a Gmará, está se tratando quando essa aqui lá tem mais que 10 fahim. Se aqui lá tem mais que 10 fahim, não é considerado cobertura. Então não adianta pôr a cabeça para fora. Ainda estou aqui. Mas se ela não tem 10 fahim, se ela tem menos 10 fahim, é como se fosse um cobertor. Certo? O cobertor não tem que estar encostando no corpo inteiro para poder pôr a cabeça para fora e ler o Kriyat Shema. Então se aqui lá tem menos que 10 fahim, põe a cabeça para fora e lê o Kriyat Shema. Achanam mistabra, dá para provar isso da própria continuação da Braita, que tem diferença na altura, mais que 10 fahim ou menos Midekatane Seifa, está escrito na Seifa o seguinte: foi dito na Braita que se eu não posso, alguém que está sem roupa, não pode colocar a cabeça para fora do pano e ler o Kriyat Shema. E a Braita falou, Alemazedome, com que isso se parece? Leomed babaitarum, isso daqui se parece com alguém que está sem roupa dentro de casa, não adianta colocar a cabeça para fora da janela e ler o Kriyat Shema e considerar como se ele tivesse coberto pela casa. Não, a casa que ela é grande, ela é alta, ela não serve de cobertor, então pôr a cabeça para fora da janela não é considerado como se a pessoa estivesse vestido pela casa. Então, a mesma coisa com relação a Quilá. A Braita comparou uma casa com uma quilá, quer dizer que está se tratando de uma quilá de 10 fahim. Por isso não adianta pôr a cabeça para fora e ler o Kriyat Shema, porque é considerado ainda como se ele estivesse descoberto. Shema Minah, que a gente realmente chega nessa conclusão. E termina a Gemara aqui e fala o seguinte: o Bait Name Afalpeshen Gvoasara, que vai dekvia o Elaú de Logara Mekinofot, e fala a Gemara o seguinte: que uma casa, mesmo que a casa não tenha 10 fahim, não adianta pôr a cabeça para fora para ler o Kriyat Shema,
porque a casa é algo fixo, certo? Mesmo que ela não tenha 10 fahim, é uma construção firme, é uma construção forte, igual é quinofota, igual esse que tem em volta da cama, as 4 estacas. Então, colocar a cabeça para fora da janela não dá para considerar a casa como cobertor, porque a casa é uma construção. Aqui lá, esse pano, se ele não tem 10 fahim de altura, ou seja, ele está próximo ao corpo, menos que 10 fahim, então dá para chamar ele de cobertor, pus a cabeça para fora, liu kratimá tá ótimo. Mas uma casa não vai ter a diferença de 10 fahim ou não. Ou seja, já que ela é firme, já que ela é algo construído e forte, mesmo com uma altura menor que 10 fahim, colocar a cabeça para fora não é considerado como se eu tivesse coberto por isso, porque é uma construção, não dá para grudar ela no meu corpo, diferente do pano. Então, com relação ao pano, se tem 10 fahim, não pode pôr a cabeça para fora, e com relação à casa, mesmo que não tenha 10 fahim, é proibido. Agora vai trazer a mesma sugya, o mesmo assunto, com uma linguagem um pouco diferente, e aí vai sair conclusões um pouquinho diferentes, mas a gente vê isso na continuação. Shkoyach.